E voltamos a mais um bloco do Elas, conversando com Gisele Pereira, e agora nós vamos querer saber dela a relação da mulher e o mercado de trabalho. Quais são os avanços, as mudanças, a parte também negativa, o que ainda tem que conquistar. Mas antes dela responder, eu quero passar para vocês uns dados importantes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, onde ele fala que até 2030 a participação feminina deve crescer mais que a masculina, tá? No mercado de trabalho. Até 2030, 64,3% das mulheres consideradas ativas entre 17 e 70 anos estarão empregadas. Em 1990, eram 56,1%. Em 2004, as mulheres ganhavam 70% dos homens. De 2005 a 2009, cresceu para 71%. Em 2014, passou para 76,8%. E em 2018, passou para 79,5%. Mas apesar das projeções, né, indicarem crescimento da participação feminina no mercado, em 2030, mais de um terço, 35,5% das mulheres em idade de trabalhar estarão fora do mercado. Então, sempre assim, um avanço, mas ainda tendo o sentimento de que há muito a conquistar. Então, Gisele, como você vê essa relação da mulher, na inserção da mulher no mercado de trabalho? Quais os avanços, né? O que você vê, a parte negativa, a parte positiva? Acho que a gente avançou bastante, óbvio. Ainda está um pouco longe do ideal, né? Do mundo perfeito, das igualdades, né? Da gente ter aí homens e mulheres ganhando relativamente salários compatíveis, salários que sejam meritocráticos, né? Dada a meritocracia e não por gênero, né? E não por sexo, enfim. Acho que a gente já avançou, mas está longe da perfeição. De uma forma geral, né, se tratando, quando a gente fala da mulher em qualquer ramo, né, seja a mulher empreendedora, a mulher CLT, enfim, acho que um dos grandes avanços que a gente vem tendo ultimamente tem sido refletido até em revistas, né? Eu acho que a gente nunca viu tanta CEO de empresa mulher como nos últimos anos, né? Como hoje em dia, igual a gente via, desculpa, eu corrigi, igual a gente via nos últimos anos, né? Inclusive, se a gente entrar hoje, a gente vai ver que uma das maiores empresas, né? Grandes empresas multinacionais, hoje tem mulheres atuando como CEO, né? O meu cenário, o meu viés, né, de entendimento, na verdade, de experiência, é tudo voltado para a área de tecnologia. Então, na área de tecnologia, a gente teve um avanço, né? Se eu falar da empresa que eu trabalho, a CEO da minha empresa, global, mulher. A diretora da área América Latina, que gerencia toda a parte de tecnologia, mulher. A diretora cuja responsável do projeto que eu atuo, mulher. E a minha líder direto, mulher. Então, se eu pegar uma escala, e isso vem acontecendo em N outras empresas. Isso está bom, está perfeito, é um mundo ideal, legal, isso é ótimo. Mas existem outras coisas, outros contextos relacionados ao fato de sermos mulheres que a gente ainda não consegue ou vem se preparando ou é um caminho, uma jornada a percorrer para que a gente consiga driblar no dia a dia, né? Primeiro que a gente ainda se depara com cenários cuja a mulher tem que escolher maternidade, carreira, casamento, carreira, né? A gente ainda se depara com isso. Família, carreira, né? Como se na verdade não tivesse que ser uma escolha. Isso não tinha que ser uma escolha, isso tinha que ser parte do processo, né? Assim, a gente tem tudo isso e tudo isso faz parte. Exatamente. Né? Cada faz um parte é uma de um parte de um contexto. todo, né?
É igual um organograma de uma empresa. Se você tirar um, ou se você tirar uma caixinha, provavelmente você vai ter que repor ou aquela pessoa ou aquela função, porque ela faz parte. Né? Mas Gente, o verdade. organograma As feminino mulheres precisam, né, entender isso. ainda Gente, precisa vocês podem optar. ter um todo, né? Tudo é Sim. importante, inclusive seu trabalho, sua família. Porque você trabalha, sua família não deixa de ser menos importante, não é Sim. verdade? Seu marido não deixa de ser menos importante, né? Seu filho, enfim. A mulher, e é tão bom ser mulher, porque ela tem uma capacidade de gerenciamento maravilhosa, não é? É. Até pela parte emotiva, né? Pela parte sensitiva. Então, mulheres, lutem por um A gente todo, tem né? Não fiquem se anulando, né? A gente tem, Dani, vários fatores muito favoráveis, né? Se você fizer uma pesquisa, mesmo que simplória, em relação a isso, as mulheres elas estudam mais. As mulheres elas acabam se formando primeiro que os homens, né? As mulheres acabam tendo um número maior em relação à formação e outras formações. E esse foi um dos pontos positivos para que o aumento das mulheres no mercado de trabalho até 2030, da pesquisa do IPEA, foi justamente essa parte da educação, do investimento na própria educação. Sim. No estudo, mais tempo de pesquisas, de cursos, de Sim. especializações. Isso começa dentro de casa, né? Se você for perceber, provavelmente o que a gente mais escuta das mães, né? O que a gente visualiza, as nossas amigas, e até a gente como mãe, é a preocupação que a gente tem em relação à educação do nosso filho. Mesmo aquelas que não têm. Né? Então, isso vem de casa. No mundo tecnológico, o que vem acontecendo? Né? A gente tem um problema que começa lá nos 17 anos de idade. Tem muitas mulheres no mundo. Vou chegar lá. A gente tem um problema que hoje a gente tem um número muito pequeno de meninas, ao escolherem a sua carreira, optarem por ingressar na tecnologia. Né? A gente tem poucas mulheres fazendo Enem, querendo fazer engenharia de telecomunicações, querendo fazer sistemas de informação. Né? São cursos que já começam com um percentual pequeno de mulheres. Né? No decorrer da faculdade, às vezes nem se mantém um percentual abaixo e quando chega a se formarem é um percentual baixíssimo. E aí são essas as mulheres que as empresas de tecnologia esperam. Então, daí é você entender que ser uma CEO de uma empresa da área de tecnologia, né, imagina a trajetória, o percurso, os desafios que essa mulher chegou. Gente, porque ela venceu. Barreiras. Eu só escuto. Isso é coisa para homem. Porque ainda tem uma discriminação e um machismo exacerbado. Sim. Não sei, isso é coisa para homem. Sim. Olha, negócio de cálculo não é coisa para mulher, não. Sim. Mulher é uma coisa mais humana. Ah, não. Ou tem muito homem já estudando ali. O que é que a mulher vai fazer no meio disso? Sim. Gente, que discriminação. Exatamente. Né? E daí a gente entender que, na verdade, é justamente ao contrário. Né? Ainda no ambiente tecnológico, você tem outras formas de se fazer carreira. Né? Você tem outras vertentes, outros caminhos nas quais você consegue ainda desenvolver trabalhos de gestão de pessoas. E a gente tem habilidades, né, até por conta da quantidade de pratos que a gente tem que equilibrar ao longo do dia, que tem coisas que para a gente é até muito mais fácil do que para o homem. Tem coisas que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O que é ser uma líder? Né? O que é esperado de um líder? Você falou, né? Além da humildade, né? A gente está falando de gerar resultado, a gente está falando de desenvolver pessoas, a gente está falando de tornar aquela equipe ou aquele time sustentável, autônomo. O que a mãe da gente faz com a gente? Que capacidade que a gente já nasce de desenvolver pessoas. Se a gente gere um ser humano, se a gente é responsável pela formação, por tornar aquele ser humano autônomo, né? Então, a gente já começa a ser líder quando a gente começa a brincar com as nossas bonecas. Mas educar, não é verdade. Né? E outras habilidades. Na grande maioria, óbvio que existem as exceções, e que bom, né? Porque é um equilíbrio, existe exceção para tudo, mas na grande maioria a mulher acaba sendo mais paciente,
a mulher acaba sendo mais ouvinte, mais atenciosa, né? Ela é mais articulada. Então, se ela vai tomar uma decisão, né, em negócios, provavelmente, claro, volto a falar, com as raras exceções, mas provavelmente ela vai mais pautada de fundamento. Ela é mais fundamentada, Eu entendeu? acredito que a mulher seja ainda tem essa coragem da reinvenção que você falou muito. Ela Sim, tem a gente muito tem uma mais facilidade, uma habilidade, né, para isso, né? Isso é muito fácil para a gente, verdade. né? A gente Justamente pelo consegue nosso ser dia a dia. exatamente Nós a temos que nos facilidade. reinventarmos sempre em 1, 2, 3 e tem que dar conta, É. não é verdade? E ainda tem outra coisa com essa frase do tem que dar conta, né? Quando a gente Ou vai não, né? quando a gente Talvez. vai trabalhar, por exemplo, como coach e coach de liderança e uma líder mulher, a primeira coisa que essa líder tem que ter em mente ou ser trabalhada nela é: 1, você não dá conta de tudo. 2, liberte-se das culpas. Porque a única coisa que você vai ter que o passo que você vai ter que dar para chegar onde você quer, não tem jeito. Renúncia faz parte do seu vocabulário. Né? Então, talvez essa mulher líder, ela não vai conseguir ir a todas as reuniões de pais na escola do filho, a todas as festinhas de todas as datas comemorativas ao longo do ano. Mas talvez ela tenha que escolher uma cuja tenha um significado maior e cuja ela consiga estar presente de coração e estar lá. E não se culpar por não estar nas outras. Dado a escolha que ela vai fazer de ser uma líder de alta performance, de ser uma CEO, de exercer um cargo de liderança. Então, não existe liderança, né, sem renúncia a alguma coisa. Mas essa renúncia ela tem que ser trabalhada para que não se gere culpa. Né? São escolhas. São escolhas. Outros pontos da pesquisa também bem interessantes é aqui. Esse aumento das mulheres no mercado de trabalho se deve também às mudanças culturais também e a conquistas de direitos. Sim. E lá embaixo, e lá no finalzinho também, fala de pontos que atrapalham esse maior crescimento de atuação feminina no mercado de trabalho, que é justamente esses conflitos. Seguramos os pratos para gerenciar tudo, mas justamente porque seguramos tantos pratos, é que a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Olha que conflito, né? Que conflito. Olha que na verdade, que contraditório, né? Tipo, essa é a arte de ser mulher. Pois é, porque o homem, assim, às vezes não vai para uma festa, não vai para uma festinha da escola, ou não está presente naquele dia, mas aí o papai está trabalhando, né? Para aproveitar e para lá. E ficam falando muito isso. Mas quando a mãe, né, a mulher falta, ou alguma coisa estava trabalhando... Gente, é uma exigência, né? É um julgamento tão grande que aí a própria mulher, ela se auto-aniquila. Ela se saboteia, não é verdade? Boa parte das mulheres em cargos de liderança, elas não vão fazer parte de um senso comum das rotinas diárias cuja sociedade diz que essas mulheres têm que ter. Os pontos das mudanças culturais é justamente isso, do machismo. Desde a lei do divórcio, não que todo mundo vai estar divorciando, não, viu, gente? Por favor, né? A família. Pelo amor de Deus, não é isso. Pois é, né? A família é muito importante, né? O contexto. Não, então, aliás, é fundamental. Né? Então aí, mas assim, o tipo de família, como você está feliz na sua família, também é escolha de cada um e a gente tem que respeitar, na verdade. O respeito acima de tudo. A lei do respeito. Mas aí falou muito isso, da autonomia mais também que a mulher passou a ter, da responsabilidade também, porque ao mesmo tempo que ela cresce, mas aí vem a responsabilidade. Sim, né? A maior responsabilidade. Quantas mulheres ainda. A gente conhece hoje, seja qual for o contexto, seja mulher empreendedora, uma mulher CLT, uma mulher CEO, uma mulher líder, ou enfim, seja qual for o cargo, a carreira que ela tenha, seja como ela esteja se movimentando, quantas mulheres a gente conhece hoje que sustentam as casas? Ou que o salário são dela... provedoras. Né, são provedoras. Ou que o salário dela acaba sendo atribuído a maior parte. Né? Quantas famílias foram atingidas por crise cuja só um se permaneceu trabalhando e esse um foi uma mulher?
E aí, dado os vários pratos que ela já ocupa, também teve que lidar com a frustração do companheiro, né? Com a falta de paciência do companheiro, de repente, numa demora, numa recolocação no mercado, né? Lidar com depressão, com quadro de desespero, enfim. Esse é o exercício, né? Esse é o que nos foi dado aí como missão. Agora, dado a esses fatores, ser uma mulher e querer ser líder e galgar essa carreira e fazer disso realmente a sua realização, o caminho que você vai percorrer no momento que você se conhece, Ah, peraí. né? No próximo bloco, nós vamos continuar essa conversa sobre liderança. E não percam, porque a Gisele vai dar super dicas de como você se apresentar melhor para o mercado de trabalho, como você se inserir até de forma até mais rápida, né, mais responsável, né, da forma certa. Então, fiquem aí ligadinhos, daqui a pouco nós voltamos com mais um bloco do Elas.